Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia. Deixe aberta em Eclesiastes, primeiro capítulo. Eu queria conversar com vocês aqui nessa noite, focado no primeiro capítulo do livro do Eclesiastes. Eclesiastes significa o pregador, o liturgista. Poderíamos traduzir a palavra também para aquele que conduz o povo. A ideia do livro do Eclesiastes é mostrar alguém que procura fazer uma reflexão com a comunidade a qual ele lidera no período de celebração, de adoração, de reflexão. E pegando o primeiro capítulo, eu queria que você focasse comigo aqui nessa noite sobre como tem sido a nossa perspectiva da vida, como tem sido os seus dias, como tem sido a sua semana, como tem sido um dia após o outro. Quais são as expectativas, esperanças que inundam o seu coração? E quais são as preocupações, as inquietações que também afligem a sua alma? Porque os anos vão se passando, os dias vão se passando, e muitas coisas vão se tornando repetitivas. Todo dia parece ser a mesma coisa. Você levanta, talvez com um barulho do despertador tocando, do seu celular, é claro, e você vai preparar as coisas para o seu café. Talvez você tenha o hábito de sair todos os dias atrasado para o trabalho e se incomoda com o trânsito que às vezes pode estar um pouco pesado no horário de pico. Você precisa buscar seus filhos na escola, deixá-los na escola, fazer almoço, fazer janta, resolver problemas na empresa. O dia é marcado por atividades que muitas vezes se repetem. E no livro do Eclesiastes, uma das coisas que é abordada pelo pregador é exatamente como muitas pessoas enxergam a vida e um desafio para que nós possamos também ter uma nova perspectiva da nossa caminhada. No versículo 9 do primeiro capítulo, por exemplo, o escritor diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. A leitura do pregador em relação à vida é que a vida é uma mesmice. Ele está dizendo o seguinte: olha, não há nada de novo. O que está acontecendo já aconteceu. É como se ele dissesse assim, ó, o mundo é cíclico, sabe? Tem coisas que acontecem, que provocam uma reação, que faz surgir um novo pensamento, e as coisas continuam. É como se fosse uma espiral, é um círculo que pode avançar um pouco mais, mas que volta no mesmo processo. Ele vai dizer, olha, não existe nada novo debaixo do sol. Nós vamos prosseguindo e a nossa vida vai sendo marcada por coisas que são rotineiras, que muitas vezes nos faz sentir sem prazer, nos faz viver murmurando, reclamando, porque é sempre a mesma coisa, são sempre os mesmos problemas, sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas dificuldades, e a vida parece que vai se tornando cíclica. No primeiro verso do capítulo 1, versículo 1 ao 3, o escritor diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Uma das coisas que é posta para nós pelo pregador é uma expressão em que ele diz que tudo na vida é vaidade. Vaidade de vaidades. Uma tradução que foi feita para esta expressão no hebraico, porque ela é traduzida dessa forma, porque na língua hebraica, na literatura, não tem o superlativo, por isso se repete a palavra, há uma repetição. E uma tradução é como se nós pensássemos da seguinte forma: névoa de névoa. Tudo na vida é como névoa. Você já pegou névoa na estrada? Você já saiu de madrugada e você está seguindo o seu percurso e você, pelo horário, a neblina está intensa diante de você? Eu me lembro quando nós íamos para Ubatuba, né, quando eu morava no sul de Minas, a praia dos mineiros é Ubatuba. Você quer encontrar mineiro, você vai para Ubatuba. E nós saíamos muito cedo, bem na madrugada, para aproveitar o dia no litoral.
E quando nós saíamos, logo na saída da cidade, eu já pegava névoa, eu já pegava neblina. E uma neblina muito intensa, que prejudicava muito a vista. A visão das estradas eram prejudicadas. Mas quando você sai numa noite, numa madrugada, no início de um novo dia, e tem muita névoa, é interessante porque ela está lá, e de repente já não está mais. Ela te impede de ver, mas de repente você vê tudo. Porque ao mesmo tempo que ela é densa, ela se esvai. E é exatamente isso que o escritor bíblico está dizendo em relação da vida. Ele diz, olha, a vida ela é como névoa. Ela é muito passageira, ela é muito rápida. Parece que não, porque tem momentos que a nossa visão é ofuscada pela névoa. Mas não se deixe enganar, porque de uma hora para outra ela já não existe. Vaidade de vaidade, tudo na vida é vaidade. O que ele está dizendo a respeito disso é que a vida é algo transitório, é algo que passa rápido. E que se nós não tivermos a direção correta para a nossa vida, para o nosso coração, em relação à nossa comunhão com Deus, ela vai parecer ser uma vida sem sentido. Qual é o sentido disso? Qual que é o sentido de levantar todo dia no mesmo horário? Qual que é o sentido de ir trabalhar todos os dias para pagar as mesmas contas, que insiste em vir todos os meses? Você passa a vida inteira fazendo sempre igual. Se você não tiver com o seu coração firmado em Deus, tudo isso vai parecer e de fato vai soar como incompreensível. Parece algo que não faz sentido. É assim que o escritor bíblico começa o seu livro, provocando, dizendo que muitas coisas na nossa caminhada é extremamente transitório, é passageiro. Tem alguns versículos na Bíblia que usam a mesma palavra que o pregador usou nesse texto. Eu quero ler alguns desses versos só para você sintonizar comigo aqui a profundidade da palavra usada pelo pregador. Jó, no capítulo 7, versículo 16, ele fala assim, essas são palavras de um personagem bíblico que enfrentou profundas dores, perdendo tudo que tinha, inclusive as pessoas a quem ele amava. Jó disse assim, no capítulo 7, versículo 16, estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixe-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Os meus dias são como vaidade, os meus dias são como névoa. O que Jó expressa nesse verso é o vazio que ele estava sentindo na sua alma. Ele falou, não quero viver muito, eu já não aguento mais tanto sofrimento, eu quero que se encerre. Jó ainda, no capítulo 7, versículo 7 e 9, ele diz assim, lembra-te de que a minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem, os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Jó reutiliza a mesma palavra, dizendo assim, a minha vida é um sopro. Eu estou aqui hoje, amanhã eu já não sei. Eu vivi hoje, mas amanhã eu não sei se eu viverei. No Salmo 62, versículo 9, está presente não a ideia mais de vazio, mas uma ideia de fraqueza. Olha o que o salmista diz no Salmo 62, versículo 9. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. O que o autor do Salmo está dizendo é que os plebeus, aqueles que são de fina estirpe, pessoas da alta sociedade, todos esses são como a nuvem. Por mais que se acham fortes, são frágeis. Por mais que se achem importantes, são tão passageiros quanto a névoa. Jeremias, no capítulo 16, versículo 19, ele usa essa mesma palavra também. E Jeremias vai dizer o seguinte, no capítulo 16, verso 19, ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Essas ideias de coisas vãs é a palavra que o pregador usou para falar de vaidade das vaidades, coisas que enganam, que parece trazer algo de bom, mas na verdade é um ledo engano. Todas as vezes que encontramos essas palavras a respeito da vaidade de vaidade, o texto bíblico sempre mostra essa vulnerabilidade que é a vida humana. Somos vulneráveis.
Nós, enquanto seres humanos, por melhor que seja o momento pelo qual estejamos passando, nos deparamos com a imprevisibilidade da vida e o descontrole que temos de tudo. Podemos ser crianças, adolescentes, jovens, adultos, podemos achar que estamos na melhor fase da nossa vida, podemos nos sentir altamente capazes, mas a verdade é que a vida é como a névoa. Nós não temos o controle de absolutamente nada. Vaidade da vaidade, tudo na vida é vaidade. É isso que o autor está dizendo. Portanto, quando a gente olha para a nossa vida e nos deparamos com a realidade da vulnerabilidade, como que enxergamos a nossa caminhada e o que é de fato precioso e importante para nós debaixo do sol? Aí eu pego uma outra expressão do pregador. Debaixo do sol. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem o ser humano de todo o seu esforço, de todo o suor do seu trabalho debaixo do sol? O que significa debaixo do sol? A ideia debaixo do sol se refere à existência humana. Viver debaixo do sol é viver onde nós vivemos. E aqui em Mojimirim nós estamos, eu acho que literalmente debaixo do sol. Porque, pelo amor de Deus, ô terra quente. Mas acho que o rio está mais quente que aqui, né? Então vamos nos alegrar. Debaixo do sol é a expressão do escritor falando sobre a concepção de mundo. Viver debaixo do sol é prosseguirmos na nossa jornada diante de todas as coisas que nós vivemos. Nós levamos os nossos filhos à escola debaixo do sol. Nós vamos para o trabalho e exercemos a nossa atividade profissional debaixo do sol. Nós viemos à igreja e nos reunimos aqui assentados aos bancos para cultuar e celebrar debaixo do sol. A ideia de viver debaixo do sol, que o escritor bíblico está se referindo, é a existência da vida humana, é onde nós estamos. Portanto, todos os dias nós enfrentamos as nossas batalhas debaixo do sol. E como tem sido a sua vida debaixo do sol? Qual a compreensão que você tem tido da sua caminhada? Como você tem lidado com tudo aquilo que Deus tem posto em suas mãos debaixo do sol? Quais são as dificuldades que você enfrenta? Quais são os desafios que se apresentam para você? Quais são as alegrias que você traz no seu coração? Quais são as preocupações que inundam a sua mente? A ideia de falar debaixo do sol se refere a tudo que está presente durante a nossa caminhada. Debaixo do sol está a ideia da ciência. Nós vivemos num mundo onde a ciência nos mostra novos caminhos. A tecnologia. Nós passamos debaixo do sol por algumas revoluções. Nós tivemos novas formas de lidar com tudo. Eu não sei qual a sua área de conhecimento, em que área você se dedica ao aprendizado, mas eu, por exemplo, que sou pastor, até na área da teologia, há muitos avanços. Há muitas coisas que são trazidas. Houve uma mudança muito grande na questão da historiografia da teologia com a descoberta dos documentos no Mar Morto, os documentos de Qumran. Essa foi uma descoberta recente que trouxe muita mudança na literatura bíblica. Ou seja, tudo aquilo que nós descobrimos que acontece debaixo do sol, mexe conosco. Seja na área da medicina, seja na área da literatura, seja numa questão tecnológica, o avanço que nós tivemos com a vinda das mídias sociais, a tecnologia. Quantas mudanças não acontecem? Como nós lidamos com tudo isso debaixo do sol? Quando fala debaixo do sol, não fala só da ciência, mas fala da riqueza. Como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos com os recursos, como o ser humano passou a lidar com todas as mudanças que houve, desde o período em que se trocava com sal, depois começou a se trocar produtos entre produtos, até se criar uma moeda, e não só se criou uma moeda, mas criou moedas diferentes. Criou o real, criou o dólar, criou o ian, criou várias moedas diferentes. Ou seja, debaixo do sol, a vida vai passando por muitos processos e nós estamos sujeitos a ela, desde as nossas vidas familiares, dentro de casa, até o nosso desenvolvimento profissional e a nossa vida religiosa. Tudo é debaixo do sol. E por mais que haja avanços, a verdade é que tudo é vaidade, porque tudo se acaba. O que parecia ser uma descoberta que revolucionou, de repente descobrimos algo ainda maior. Tudo debaixo do sol. O poder é algo que o autor de Eclesiastes traz como a vida debaixo do sol. Como nós lidamos com as nossas relações de poder. Como o marido lida
com a sua esposa e os seus filhos dentro de casa, e se nessa relação há uma relação de poder, às vezes de cuidado ou de subjugação. Como são as nossas relações de poder? Há uma relação de poder no ambiente de trabalho, de quem supervisiona e quem exerce os trabalhos numa função que precisa ser acompanhada. Há uma relação de poder no ambiente religioso. Relações de poder debaixo do sol. A vida debaixo do sol não só tem relações com ciência, riqueza, poder, mas de lazer, de prazer. Do que fazemos e gostamos de fazer, da onde gostamos de ir, se gostamos de ouvir música, se gostamos de festas, se gostamos de um churrasco entre a família, se gostamos de praticar esporte, tudo isso acontece debaixo do sol. Portanto, o que o autor do Eclesiastes está dizendo para a gente é tudo que envolve a nossa vida e como nós temos visão dessa vida que conduzimos e vivemos dia após dia. Porque se o nosso coração não estiver firmado no Senhor, nós podemos viver o nosso dia totalmente frustrados, decepcionados, insatisfeitos, usando cada uma dessas relações de maneira inapropriada, indevida, exploradora. Por isso, qual o sentido da vida? Qual o sentido da sua vida? Quando você se levanta numa segunda-feira para iniciar toda uma nova semana, como você enxerga a sua vida? Qual que é a perspectiva que você tem a partir do Evangelho de Jesus Cristo para o seu caminhar? Porque eu queria dizer para você que a nossa vida precisa estar firmada em Jesus para que vivamos bem. O autor de Eclesiastes, no capítulo 1 ainda, no versículo 12 e 13, ele vai dizer assim, olha, versos 12 e 13 do primeiro capítulo. Eu, o pregador, venho sendo o rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. O autor de Eclesiastes está dizendo o seguinte, olha, eu apliquei a minha vida, eu dediquei anos da minha vida, coloquei meu coração para poder me informar, para adquirir sabedoria em relação a tudo que acontece debaixo do céu, debaixo do sol. E o autor de Eclesiastes fez isso mesmo. Ele comprou tudo que o dinheiro pode comprar, ele exerceu todo tipo de poder que um ser humano pode exercer, ele se divertiu de todas as formas que a sociedade pode encontrar como forma de diversão, ele procurou todas as coisas e mesmo assim ele concluiu que tudo aquilo era vaidade, que nada trazia satisfação completa. Ele falou, eu procurei o conhecimento, porque a compreensão é que se tivesse todo o conhecimento, teria satisfação e prazer. Mas o autor de Eclesiastes não encontrou no conhecimento satisfação e prazer. Porque na verdade não basta só saber. Não basta só conhecer. Não adianta você só ter o conhecimento, por mais que o conhecimento seja importante. Não adianta você saber como se deve fazer para ter um relacionamento saudável com a sua esposa, com seu marido, com seu amigo, com seu irmão na comunidade. Não importa você ter conhecimento de como ter uma relação saudável se você não consegue ter uma relação saudável. O conhecimento não supre. O conhecimento te informa. Mas o autor de Eclesiastes, ele para por aí. Mas quando nós vamos para o Evangelho, nós vemos Jesus, que se entregou naquela cruz. No Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27 e 28, o próprio Jesus diz assim ao Pai em oração, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Até mesmo Jesus, momentos antes da sua crucificação, enfrentou momentos de angústia e dor debaixo do sol. E ele colocou em tom de pergunta, o que faria eu? Pediria para não passar por esse momento de dor, de angústia? Pediria para que o Pai tirasse de mim esse cálice? Não me permitisse o sofrimento? Mas ele chega e fala, não, mas foi exatamente para isso que eu vim. Eu vim ao mundo para poder passar pelo que eu estou passando, enfrentar as lutas que eu estou enfrentando, encarar a vida que eu tenho que encarar, com o propósito de que o nome do Senhor seja glorificado. Jesus tem essa consciência de que a vida debaixo do sol é uma vida marcada também por lutas e sofrimentos, mas que eles devem e podem ser enfrentados. E posteriormente, vem o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 2 e 3, quando ele está levando algumas palavras de conforto e consolo, ele diz assim, para que o coração deles, o coração daqueles a quem ele escreve,
seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. O mistério de Deus é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ocultos aqui estão guardados, não é escondidos, estão guardados. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a sabedoria e o conhecimento que podem nos trazer alegria e satisfação para vivermos a vida debaixo do sol, estão em Cristo Jesus. É em Cristo que nós conseguimos encontrar força, alegria, esperança, para poder viver de segunda a segunda. Se estivermos com os nossos olhos em Cristo, se procurarmos viver a nossa vida segundo, conforme, de acordo com o Evangelho de Jesus, nós conseguiremos enfrentar as aflições e as agonias debaixo do sol. O que nos traz ânimo para levantar numa segunda-feira de manhã, não é tão somente prosseguir com a nossa rotina, mas é saber que em Cristo Jesus, Deus nos dá a oportunidade de viver mais um dia para a glória dEle e para sermos suporte para a vida dos outros. É Cristo que nos anima a viver um novo dia debaixo do sol. É em Cristo que nós encontramos esperança, mesmo em meio ao desespero. É em Cristo que os nossos corações se enchem de alegria, mesmo enfrentando dificuldades que nos decepcionam durante o nosso viver. Como lidar com a traição? Como lidar com o abandono? Como lidar com as dificuldades cognitivas que nós também podemos ter em relação às situações que nós precisamos resolver? Como lidar com tudo isto debaixo do sol? Nos apegando à pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, e vivendo de acordo com o seu Evangelho. É a única forma de vivermos. Senão, nós entraremos num ciclo de vida em que murmuraremos, em que veremos as coisas sempre de mal a pior, em que sempre enxergaremos o pior lado das coisas. Não sei se você já conviveu com alguma pessoa que sempre vê algo ruim em tudo, né? Você fala assim, nossa, mas não está bom. A pessoa fala assim, nossa, eu acho que vai piorar. Espero que não seja você essa pessoa, né? Espero que não sejamos nós, né? Quando estamos em Cristo, nós não temos uma visão sem sentido das coisas, uma visão utópica, não realista, de acharmos que as coisas estão 100% tudo resolvido quando estão ruins. Não, a gente tem uma visão real, mas nós temos uma esperança que está acima da realidade. A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Quando estamos em meio a situação de dificuldade, nós queremos que Deus é o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. É isso que nos faz ter força para prosseguir e prosseguir com o coração alinhado à vontade de Deus. Em meio a um mundo caído, nós somos aqueles que vivem de acordo com o Evangelho de Jesus. E assim nós precisamos viver debaixo do sol. E que Deus nos ajude a viver assim debaixo do sol. Que nós possamos, quando sair do templo nessa noite, que nós possamos dizer, Senhor, que como Cristo eu possa ser instrumento de bênção na vida das pessoas ao meu lado. Que eu possa perdoar quem me ofendeu, que eu possa ser bondoso com aquele que age, inclusive com maldade, que eu consiga andar uma milha com aquele que exige de mim algo, que eu possa dar, além da minha capa, que eu possa dar também a minha túnica a quem precisa, que eu possa ser solidário com quem sofre, que eu possa viver o meu dia debaixo do sol, acompanhando os avanços da ciência, que eu possa viver o meu dia olhando para as minhas relações de poder, que eu possa viver a minha jornada, sempre procurando em todas essas áreas, fazer aquilo que Jesus Cristo me ensinou a fazer. Viver como meu Senhor e o meu Redentor. Porque se eu tenho que viver muitos anos debaixo do sol, eu quero viver cada um deles para a glória de Deus. E para que o nome de Cristo seja glorificado. Que as pessoas possam ver a presença de Cristo através do seu Santo Espírito na minha e na sua vida. E que nós tenhamos alegria. Mesmo sabendo que muitas coisas são passageiras, como a névoa. Elas vão passar. Mas que nós possamos dar valor àquilo que é eterno, que vai prosseguir, que é de fato a nossa vida em Cristo. E que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém? Queria orar com você. O que está difícil para você debaixo do sol? Talvez você esteja desencantado, desanimado, abatido. Porque tem momentos que não são fáceis. Tem momentos que portas se fecham. Tem momentos que a nossa vida parece estar estagnada, estacionada. Tem momentos que a gente está tão bem profissionalmente, mas parece que no fundo, lá no nosso coração, nós estamos insatisfeitos. Estamos bem,
Olhamos para a profissão que desenvolvemos, para a projeção que alcançamos, mas parece que tem algo em nós que nos incomoda, que nos faz nos sentir insatisfeitos. Talvez você está lá com a sua família, bem casado, bem casada, com seus filhos, e mesmo assim, às vezes parece que você não encontra a satisfação, porque a nossa natureza pecaminosa debaixo do sol sempre tenta nos fazer olhar tudo de uma maneira negativa, ruim, mas através do derramar do Espírito de Deus, com os nossos olhos em Cristo, nós conseguimos enxergar com mais claridade, e conseguimos viver bem para a glória dEle, amando as pessoas que estão à nossa volta, e prosseguindo. Senhor, quero te agradecer, Pai, por essa noite. Te agradeço pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Te agradeço pela vida de cada um dos meus amigos e amigas que o Senhor trouxe aqui nessa noite para que juntos pudéssemos pensar, refletir e meditar. E de fato, ó Deus, vaidade de vaidade, tudo na vida é vaidade, tudo passa. A nossa força, ela vai enfraquecendo. Os anos vão se passando, ó Pai eterno, e a nossa vitalidade vai diminuindo. Mas, Senhor, como é bom saber que em todos os dias o Senhor está presente no meio de nós, que o Senhor não nos deixa só, que o Senhor, ó Pai eterno, nos conforta, nos consola, nos ampara, nos renova as forças para viver cada dia. Por isso eu quero aqui, junto com cada um deles, ó Pai, pedir que o Senhor nos ajude, tirando de nós toda a insatisfação do nosso coração, toda a inquietação da nossa alma, que nós possamos ter esperança, que nós possamos ter ânimo, que nós possamos ter a motivação que vem do trono da graça do Senhor, e que possamos prosseguir com alegria, Pai. Sê conosco, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.